As promessas que a indústria não cumpre, real. Todo dia a gente vê propagandas, embalagens e anúncios cheios de promessas. Os produtos dizem que vão resolver todos os nossos problemas, vão deixar a pele perfeita, a comida mais saudável, a roupa mais durável, o carro mais econômico. Mas, na prática, será que tudo isso é verdade? A resposta é não. Muitas vezes, a indústria promete uma coisa e entrega outra bem diferente. E isso não é só uma mentirinha sem importância, afeta o nosso bolso, a nossa saúde e até o meio ambiente. Neste texto, vamos mostrar as promessas mais comuns que as empresas fazem e não cumprem. Vamos usar exemplos do dia a dia para você entender como isso funciona e como não cair nessas armadilhas. Não precisa ser expert em nada, só prestar atenção no que você consome. Este produto é 100% natural, mas não é. Você já viu algum shampoo, creme ou comida com a frase é 100% natural estampada? Pois é, essa é uma das maiores mentiras da indústria. Como eles enganam? Pouquíssima quantidade de ingrediente natural, um suco pode ter 99% de água com açúcar e só 1% de fruta, mas ainda assim colocam-a com fruta natural no rótulo. Termos vagos, natural não tem uma lei clara no Brasil. Uma empresa pode colocar corante de beterraba, que é natural, em um produto cheio de química e dizer que é natural. Imagens enganosas, uma embalagem com folhas verdes e flores não significa que o produto é saudável. Muitos biscoitos integrais têm farinha branca e só um pouquinho de farelo para justificar o nome. Exemplo real. Um achocolatado famoso diz que é feito com cacau. Mas, se você ler os ingredientes, vai ver que o cacau está em último lugar, ou seja, tem muito pouco, e o primeiro ingrediente é açúcar. Ou seja, é basicamente um doce com um pouquinho de cacau. Como não cair nisso? Leia a lista de ingredientes, os primeiros são os que têm mais quantidade. Desconfie de palavras como sabor natural, com extrato de, ou feito com. Se tiver muitos nomes estranhos, como aroma idêntico ao natural, é sinal de que não é tão natural assim. 2. Durável, resistente vai durar anos, mas quebra em meses. Quem nunca comprou um eletrodoméstico, um tênis ou até uma panela que prometeu durar para sempre e estragou rápido? Isso é chamado de obsolescência programada. As empresas fazem produtos para durarem pouco, assim você é obrigado a comprar outro. Como eles enganam? Peças frágeis, um celular com bateria que não aguenta nem 2 anos, um secador que para de funcionar depois de alguns usos. Consertos caros ou impossíveis, algumas marcas não vendem peças de reposição ou cobram um preço absurdo pelo conserto, às vezes, mais caro que um produto novo. Atualizações que deixam o produto lento, seu computador ou smartphone fica cada vez mais devagar depois de atualizações obrigatórias. Isso é de propósito para você trocar por um modelo novo. Exemplo real. Muitas impressoras domésticas são programadas para parar de funcionar depois de um certo número de impressões, mesmo que a tinta ainda tenha. Aí você tem que comprar uma nova. Como não cair nisso? Pesquise antes de comprar. Veja avaliações de outros clientes sobre a durabilidade. Prefira marcas que oferecem garantia longa e peças de reposição. Desconfie de produtos muito baratos, às vezes, o barato sai caro. 3. Econômico, vai reduzir sua conta de luz, água, gás, mas não reduz nada. Produtos como lâmpadas, geladeiras e carros sempre prometem economia. Mas, na prática, a diferença é tão pequena que você nem percebe. Como eles enganam? Números fora da realidade. Uma geladeira pode dizer que gasta até 30% menos energia, mas esse até significa que, no melhor dos casos, ela economiza. Na sua casa, pode ser só 5%. Comparações desonestas. Um carro pode dizer que é o mais econômico da categoria, mas essa categoria pode ser só de carros enormes e potentes, que, mesmo sendo econômicos, ainda gastam muito. Uso ideal versus uso real. Uma máquina de lavar pode prometer economizar água, mas só se você usar no modo Eco com meia carga, coisa que ninguém faz no dia a dia. Exemplo real. Lâmpadas LED são mesmo mais econômicas que as antigas incandescentes, mas muitas marcas exageram na economia. Uma pode prometer durar 10 anos, mas na sua casa, com vários acendimentos por dia, ela queima em 3. Como não cair nisso? Procure selos como Procel, para eletrodomésticos, ou Inmetro, para eficiência energética.
Compare o consumo real, em kWh, litros, etc., e não só a porcentagem de economia. Desconfie de promessas como até X% de economia. Pergunte, quando e como? 4. Sem açúcar, sem gordura, light, diet, mas faz mal do mesmo jeito. Comida saudável é um dos maiores engodos da indústria. Os produtos prometem não ter isso ou aquilo, mas no lugar colocam outras coisas piores. Como eles enganam? Sem açúcar, mas cheio de adoçantes. Muitos adoçantes em excesso podem fazer mal à saúde, causar ansiedade e até aumentar a vontade de comer doce. Light ou diet com mais química. Um iogurte light pode ter menos gordura, mas mais espessantes, corantes e conservantes para compensar o sabor. Zero gordura, mas cheio de carboidratos. Um biscoito sem gordura pode ser feito só de farinha branca e açúcar, que engordam igual. Exemplo real. Um refrigerante a zero açúcar pode não ter açúcar, mas tem ácido fosfórico, que enfraquece os ossos, e adoçantes que podem causar problemas intestinais em algumas pessoas. Como não cair nisso? Se o produto diz sem algo, veja o que tem no lugar. Desconfie de alimentos com lista enorme de ingredientes. Prefira comida de verdade, frutas, legumes, grãos, em vez de versões saudáveis de produtos industrializados. 5. Ecológico, sustentável, amigo do meio ambiente, mas polui igual. Hoje em dia, todo mundo quer ser verde. As empresas sabem disso e usam termos como ecológico, reciclável ou carbono neutro para vender mais, mesmo que não seja verdade. Como eles enganam? Reciclável, mas ninguém recicla. Um copo plástico pode ser reciclável, mas se a sua cidade não tem coleta seletiva, ele vai parar no lixo comum. Feito com material reciclado, mas só 5%. Muitas embalagens dizem que tem material reciclado, mas é uma porcentagem tão pequena que não faz diferença. Carbono neutro, mas continua poluindo. Algumas empresas compram créditos de carbono, pagam para alguém plantar árvores, em vez de realmente reduzir a poluição que causam. Exemplo real. Muitas marcas de água vendem garrafas ecológicas feitas de plástico verde de cana-de-açúcar. Mas, mesmo assim, esse plástico ainda demora centenas de anos para se decompor e pode acabar no oceano. Como não cair nisso? Desconfie de termos vagos como amigo da natureza ou consciência ambiental. Pesquise se a empresa realmente tem práticas sustentáveis, não só marketing. Reduza o consumo de produtos descartáveis, mesmo que digam serem ecológicos. 6. Garantia estendida, proteção total, mas na hora H, não cobre nada. Quando você compra um eletrodoméstico ou eletrônico, sempre oferecem a garantia estendida por um preço extra. Parece uma boa ideia, mas, na maioria das vezes, é dinheiro jogado fora. Como eles enganam? Exclusões escondidas. A garantia pode não cobrir a mau uso, mas o que eles consideram a mau uso é tão amplo que qualquer coisa serve: umidade, poeira, queda leve. Burocracia infinita. Para usar a garantia, você tem que preencher formulários, esperar meses, levar em lugares distantes. Consertos que não resolvem. Às vezes, eles consertam, mas o problema continua, e você fica sem o produto por semanas. Exemplo real. Um celular com garantia estendida pode quebrar a tela. A assistência diz que foi a mau uso, mesmo que tenha sido uma queda normal, e não cobre. Ou então, cobrem, mas demoram 3 meses para devolver. Como não cair nisso? Leia todas as letras miúdas da garantia antes de comprar. Pesquise se a marca tem boa reputação em atendimento pós-venda. Às vezes, é melhor guardar o dinheiro da garantia estendida para consertar depois, se precisar. 7. Oferta imperdível, 70% de desconto. Mas o preço era inflado antes. Todo mundo já viu aquela promoção incrível com descontos gigantes. Só que, muitas vezes, o preço original foi aumentado pouco antes só para parecer que está mais barato. Como eles enganam? Preço fake. Uma loja coloca um produto por R$ 500 por uma semana e depois promove por R$ 200, dizendo que é 60% de desconto. Mas, na verdade, o preço real sempre foi R$ 200. De R$X por R$Y a mais ninguém pagava R$X, muitas lojas online mostram um preço antigo que nunca foi praticado. Descontos em produtos encalhados. Às vezes, o desconto é real, mas é porque o produto é velho, com defeito ou ninguém queria comprar. Exemplo real.
Muitas lojas de eletrodomésticos fazem isso no Black Friday, aumentam os preços algumas semanas antes e depois dão um desconto. Como não cair nisso? Pesquise o preço do produto em outros sites antes de comprar. Use extensões de navegador, como Melhor Compra ou Keepa, que mostram o histórico de preços. Desconfie de descontos muito grandes, acima de 50%. 8. Testado dermatologicamente hipoalergênico, mas dá alergia sim. Produtos de beleza e higiene adoram usar termos como testado dermatologicamente ou hipoalergênico para passar confiança. Mas isso não significa que não vai dar problema. Como eles enganam? Testado dermatologicamente em 5 pessoas, às vezes, o teste foi feito em um grupo muito pequeno e por pouco tempo. Hipoalergênico não é sem alergia, significa só que tem menos chance de causar alergia, não que é 100% seguro. Sem regulamentação, no Brasil, qualquer empresa pode colocar um hipoalergênico na embalagem sem provar nada. Exemplo real. Muitos protetores solares dizem ser para pele sensível, mas têm substâncias que irritam a pele de algumas pessoas. Como não cair nisso? Se você tem pele sensível, faça um teste em uma pequena área antes de usar. Pesquise os ingredientes, evite parabenos, fragrâncias artificiais e sulfatos se você tem alergias. Desconfie de produtos que prometem a zero irritação, cada pele reage de um jeito. 9. Alimento funcional. Melhora a imunidade, emagrece, dá energia, mas não faz nada disso. Comidas e bebidas funcionais prometem benefícios mágicos, emagrecem, melhoram a memória, fortalecem as unhas. Na maioria das vezes, é só mais um truque de marketing. Como eles enganam? Quantidades irrelevantes, um iogurte pode ter probióticos, mas em uma dose tão pequena que não faz efeito. Estudos pagos pela própria empresa, muitas pesquisas que comprovam os benefícios são financiadas pelas marcas, ou seja, não são confiáveis. Efeito placebo. Você acha que está se sentindo melhor porque acredita na propaganda, não porque o produto realmente funciona. Exemplo real. Muitos sucos Detox prometem desintoxicar o corpo. Mas o nosso corpo já tem órgãos, fígado, rins, que fazem isso sozinhos. Esses sucos, na verdade, são só açúcar com um pouco de fruta. Como não cair nisso? Desconfie de alimentos que prometem curar ou prevenir doenças. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Uma alimentação equilibrada, com frutas, legumes, grãos, faz mais pelos benefícios funcionais do que qualquer produto industrializado. 10. Tecnologia revolucionária, nunca visto antes. Mas é a mesma coisa com nome diferente. Todo ano, as empresas lançam novidades que, na verdade, são só versões levemente modificadas de produtos antigos, com um nome pomposo para justificar o preço mais alto. Como eles enganam? Nomes inventados. Tecnologia Turbo Clean pode ser só uma vassoura com cerdas um pouquinho mais duras. Nova fórmula, mas é a mesma coisa. Muitos shampoos e sabonetes mudam a embalagem e dizem que a fórmula é nova, mas os ingredientes são iguais. Atualizações forçadas. Um smartphone novo pode ter só a câmera um pouquinho melhor, mas o preço é 30% mais caro. Exemplo real. Muitas TVs em 4K HDR Ultra HD têm uma qualidade de imagem só um pouco melhor que as Full HD, mas custam o dobro. Como não cair nisso? Pesquise se a novidade realmente faz diferença no uso do dia a dia. Compare com modelos mais antigos, às vezes, a diferença não vale o preço. Espere um tempo antes de comprar lançamentos, muitas vezes, o preço cai rápido depois. Resumo final: como não ser enganado pela indústria? 1. Desconfie de promessas mágicas. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. 2. Leia os ingredientes e as letras miúdas. Não acredite só no que está escrito em letras grandes na frente da embalagem. 3. Pesquise antes de comprar. Veja avaliações de outros consumidores, compare preços e marcas. 4. Prefira a simplicidade. Produtos com menos ingredientes, menos propaganda e menos benefícios milagrosos costumam ser mais honestos. 5. Não caia em urgência. Ofertas por tempo limitado e pressões para comprar na hora são sinais de que podem estar te enganando. 6. Exija transparência. Se uma empresa não explica claramente como funciona seu produto, desconfie. 7. Denuncie. Se você foi enganado, reclame no Procon, no Reclame Aqui ou nas redes sociais da marca.
Isso ajuda a pressionar as empresas a serem mais honestas. Conclusão: a indústria não está do seu lado, ela está do lado do lucro. Quanto mais você comprar, melhor para elas, mesmo que o produto não entregue o que promete. Mas você não precisa ser vítima disso. Basta prestar atenção, questionar e não aceitar tudo o que te falam como verdade. No final das contas, o melhor jeito de não ser enganado é consumir menos e consumir melhor. Comprar só o que você realmente precisa, de marcas que você confia, e não cair em modinhas ou propagandas enganosas. Assim, você economiza dinheiro, cuida da saúde e ainda manda um recado para as empresas: a gente não é bobo. E tem mais uma coisa importante: quando a gente para pensar antes de comprar, a gente percebe que muitas das coisas que a indústria diz que a gente precisa na verdade são só invenções para vender mais. Vamos ver alguns exemplos bem comuns. 1. Novo e melhorado. Quantas vezes você já viu um produto com essa frase na embalagem? Às vezes, a única coisa que mudou foi a cor ou o cheiro, mas o preço subiu. Um exemplo clássico são os sabonetes com extrato de aloe vera ou a vitamina E. Na prática, a quantidade desses ingredientes é tão pequena que não faz diferença nenhuma. Mas o preço, esse sim aumenta. 2. Sem açúcar igual saudável. Muitos produtos se vendem como fit ou saudáveis só porque tiraram o açúcar, mas colocaram um monte de adoçantes ou outros químicos que podem ser até piores. Um iogurte a zero açúcar, por exemplo, pode ter tanto adoçante que acaba deixando você com mais fome depois. Ou então um suco light que, no fim, é só água com corante e sabor artificial. 3. Compre agora, pague depois. Essa é uma das piores armadilhas. Loja oferece parcelamento sem juros, cartão de crédito com prazos especiais, e a gente acaba comprando coisas que não precisa e às vezes nem quer, só porque cabe no bolso no momento. No final, você paga muito mais do que o valor real do produto, ou então se endivida por coisas que nem usa. 4. Se todo mundo tem, você também precisa. Celular novo todo ano, tênis da moda, roupa de marca só porque o influencer usou. A indústria vive criando necessidades para a gente se sentir excluído se não tiver o mesmo que os outros. Mas a verdade é que ninguém precisa trocar de celular só porque saiu um modelo com uma câmera 0,1% melhor. Muitas vezes, o que você já tem funciona perfeitamente. 5. Produtos milagrosos. Cremes que acabam com rugas em uma semana, chás que emagrecem 10 kg em um mês, suplementos que deixam você forte sem malhar. Se fosse tão fácil, todo mundo já estaria perfeito, não é? Na maioria das vezes, esses produtos não fazem nada além de esvaziar sua carteira. O pior é que muitas pessoas desistem de coisas que realmente funcionam, como alimentação balanceada e exercício, porque acreditam nessas promessas falsas. O que fazer então? Primeiro, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Muitas vezes, a resposta é não. Segundo, pesquise antes de comprar. Hoje em dia, dá para achar resenhas, testes e até vídeos mostrando se o produto vale a pena. Terceiro, lembre-se, menos é mais. Quanto menos você comprar por impulso, mais dinheiro sobra para o que realmente importa: saúde, bem-estar e qualidade de vida. E o mais importante, você não é obrigado a consumir nada. As empresas podem até tentar te convencer do contrário, mas quem decide o que entra na sua casa e na sua vida é você. Quando a gente para de acreditar em todas as promessas da indústria, a gente ganha liberdade e dinheiro no bolso. Mas por que é tão difícil resistir a essas promessas? Porque a indústria sabe exatamente como mexer com a gente. Ela usa truques que nem sempre a gente percebe, mas que fazem a gente querer comprar sem pensar. Um dos principais é o medo. Se você não comprar isso, vai ficar doente; se não usar esse creme, vai envelhecer mais rápido; se não der esse suplemento para seu filho, ele não vai se desenvolver bem. O medo é um sentimento forte, e as empresas exploram isso para vender. Por exemplo, quantas vezes você já viu propagandas de vitaminas ou remédios que falam de risco de deficiência ou proteção contra doenças? Muitas vezes, esses medos são exagerados ou até inventados para fazer a gente gastar dinheiro. Outro truque é a pressa. Compre agora, oferta por tempo limitado, últimas unidades, resultado em 7 dias. A indústria quer que você decida rápido, sem pensar direito, para não ter tempo de pesquisar ou questionar.
Um exemplo clássico são os produtos de emagrecimento que prometem perder 10 kg em um mês. Na maioria das vezes, isso não passa de ilusão e, quando não funciona, a culpa sempre cai no consumidor: você não seguiu direito, falta força de vontade. Mas a verdade é que a maioria desses produtos não cumpre o que promete. E tem mais: a indústria adora criar necessidades que não existem. Antes, as pessoas viviam bem sem creme anti-rugas aos 20 anos, sem suplementos para aumentar a imunidade ou sem água alcalina para desintoxicar. Mas hoje, graças ao marketing, a gente acha que precisa de tudo isso para ser saudável ou feliz. Um bom exemplo são os produtos Andetox. Nosso corpo já tem órgãos, como fígado e rins, que fazem isso naturalmente. Não precisa de chá, cápsula ou suco mágico para limpar toxinas, a não ser que você tenha algum problema de saúde, e aí o médico é quem deve indicar o tratamento. Outra armadilha são os depoimentos influenciadores. Quantas vezes você já viu alguma famosa falando que um produto mudou sua vida? Pois é, muitas vezes esses depoimentos são pagos ou até falsos. A indústria paga pessoas para falarem bem dos produtos, mesmo que eles não funcionem. E a gente, sem querer, acaba acreditando porque vem de alguém que admiramos. Por isso, sempre desconfie de propagandas com antes e depois muito dramáticos ou histórias de sucesso que parecem boas demais para ser verdade. E não podemos esquecer das embalagens e rótulos enganosos. Palavras como natural, fit, zero açúcar ou sem conservantes dão a impressão de que o produto é saudável, mas nem sempre é assim. Um suco natural pode ser cheio de açúcar, um produto fit pode ter aditivos químicos, e algo sem conservantes pode estragar rápido e não ser tão seguro quanto parece. Sempre leia a lista de ingredientes. Se tiver nomes estranhos ou muitos números, como corantes e aromatizantes, é sinal de que não é tão natural assim. Então, como não cair nessas armadilhas? Além de pesquisar e questionar, uma dica é se perguntar: isso existe há quanto tempo? Muitos produtos revolucionários são só moda passageira. Alimentos de verdade, como frutas, legumes, grãos e água, existem há milhares de anos e não precisam de propaganda para provar que funcionam. Já um suplemento ou um cosmético milagroso que apareceu do nada provavelmente não é tão confiável quanto parece. Outra coisa importante é lembrar que saúde e bem-estar não se compram em cápsulas, cremes ou produtos caros. O que realmente faz diferença é hábitos simples: dormir bem, se movimentar, comer comida de verdade, beber água e cuidar da mente. Nada disso dá lucro para a indústria, por isso eles não falam muito sobre isso. Mas é isso que funciona. No final das contas, a indústria não está do seu lado, ela está do lado do lucro. E quanto mais a gente comprar coisas desnecessárias, mais dinheiro eles vão faturar. A boa notícia é que a gente pode escolher não entrar nessa. Quando a gente para de acreditar em promessas mágicas e passa a confiar mais no bom senso, a vida fica mais leve, o bolso fica mais cheio e a saúde agradece. E o melhor, a gente recupera o controle sobre as nossas próprias escolhas.